Ares, bem-vindo à sua leitura. Bom, olha, eu sinto que hoje saiu algo muito seu. Há uma pausa que pesa sim, mas não está vazia. Pode ser que seja necessária. Respire e fique comigo, porque isso vale a pena olhar bem, Ares. Saiu o enforcado. E olha, sendo honesta, esta não é uma carta confortável para Ares, porque Ares é movimento, decisão, ir à frente, resolver já. E o enforcado diz exatamente o contrário. Pare, observe, não force, mude o olhar. Então, se você tem sentido que o dinheiro não avança no ritmo que deseja, que há pagamentos atrasados, uma resposta que não chega, uma negociação em pausa, um rendimento que trava, esta carta não fala de um não definitivo, fala de uma suspensão necessária. Ou seja, há algo que se organiza quando você para de empurrar por causa da ansiedade. E isto é importante, porque às vezes Ares, por querer resolver rápido, acaba gastando energia ou dinheiro em algo que ainda não estava pronto. Enforcado pede estratégia, pede que você observe onde está insistindo demais. Pode ser no trabalho, pode ser em um projeto, pode ser até em uma compra, uma dívida que o tem feito pensar muito. O amor também pode ser sentido como distância, silêncio, uma pessoa que não termina de se definir. E nesse caso, a carta lhe diz o mesmo. Não persiga respostas onde agora só existe confusão. No lado profissional, cuidado com aceitar qualquer coisa por pressa. E com o dinheiro, eu diria, revise antes de se mover, porque a pausa de hoje pode lhe evitar um erro amanhã. Algo está freando, sim, mas para lhe mostrar de onde convém agir de verdade. Lembre-se de que esta é uma leitura generalizada para todo o signo. Se quiser uma leitura pessoal só sua, pode agendar no meu site carlatarot.com. O link está aqui no vídeo e também no comentário fixado. Teu signo? Eu sinto que isto está apenas começando. Já há algo muito importante se confirmando para você. Fique comigo até o final, porque o que vem agora vai lhe surpreender. Veja, a primeira que sai é o 4 de ouros. E esta carta, Áries, em uma leitura focada em dinheiro, fala muito claramente. Fala de se conter, de cuidar do que você tem, de medir, de reter, de dizer, não, por aqui não gasto, isto eu guardo, isto não solto ainda. Então, se você vem de semanas onde sentiu pressão econômica, onde tem pensado muito em pagamentos, dívidas, em terminar bem o mês, em não se desorganizar, esta carta me confirma que você tem estado em modo de proteção e isso não é ruim. Na verdade, há algo inteligente aqui. Você está tentando preservar sua estabilidade, mas cuidado, porque o 4 de ouros também pode se tornar rigidez. E aí está o ponto. Uma coisa é administrar bem e outra é se fechar tanto por medo que você termina bloqueando o fluxo. Não sei se me entende. Às vezes, pelo medo de perder, a pessoa deixa de investir energia onde realmente convém. Às vezes, pelo medo de que não seja o suficiente, a pessoa fica imóvel e você vem com essa tensão muito presente, como se uma parte de você dissesse: eu tenho que controlar tudo, tenho que garantir tudo, não posso soltar nada. Isso, em relação ao dinheiro, é sentido como apertar o orçamento, mas também como uma carga mental forte. Pode ser que você esteja guardando dinheiro para uma emergência, pode ser que esteja esperando um pagamento para só então decidir. Também pode ser que você esteja sustentando mais do que lhe corresponde, inclusive na família. Porque esta carta, às vezes, fala de alguém que carrega responsabilidades materiais que não são apenas suas. E aí eu lhe diria, revise isso, revise se está sendo prudente ou se está vivendo a partir da escassez, porque não é a mesma coisa. Prudência sim, medo não, cuidado sim, isolamento não. No trabalho, o 4 de ouros também pode me falar de uma posição estável, mas um pouco limitada. Como se você tivesse algo seguro, sim, mas que já não lhe satisfaz, ou não lhe preenche, ou não lhe dá o crescimento que você quer. E aí aparece o conflito interno, porque Ares quer avançar, quer subir, quer ganhar mais, quer se sentir em expansão. Mas esta carta primeiro faz você ver onde está se agarrando ao conhecido por segurança, mesmo que já esteja apertado para você. No amor acontece algo parecido, só que eu lhe digo, aqui o foco é dinheiro. Pode haver uma pessoa fechada, ou pode ser você se cuidando tanto que não deixa entrar nada novo, tudo muito medido, muito protegido. Mas a raiz é a mesma. Medo de perder, medo de se desestabilizar, medo de se abrir, que não dê certo. E agora sai o Cavaleiro de Paus. E aqui o tom muda completamente porque esta carta sim fala a sua língua. Fogo, impulso, movimento, iniciativa, vontade de sair correndo, fazer as coisas acontecerem. Então, depois dessa energia de contenção e de aperto, aparece uma força que lhe diz para se mover, mas não como um impulso vazio,
mais como uma ação com direção. O Cavaleiro de Paus vem para romper a estagnação, vem para lhe dizer que uma oportunidade é ativada se você se atrever a sair do lugar onde tinha ficado por segurança. Pode ser uma proposta de trabalho, pode ser uma mudança de cargo, pode ser um projeto que volte a se acender. Pode ser uma ideia que você mesmo vem adiando e que agora não lhe deixa em paz. E eu sinto que aqui há muita relação com rendimentos, porque esta carta não fica parada, busca expansão, busca terreno novo, busca mais movimento, mais visibilidade, mais margem, mais dinheiro também. O que acontece é que o Cavaleiro de Paus tem seu aviso, e eu tenho que lhe dizer, ele se entusiasma rápido, vai com tudo, às vezes não olha os detalhes minuciosos, às vezes assina, aceita, gasta ou se compromete sem medir as consequências depois. Então, depois do 4 de ouros, a mensagem não é solte tudo e se jogue sem pensar. Não, não, pelo contrário. A mensagem é conserve a inteligência do 4 de ouros, mas some a coragem do cavaleiro de paus. Aí está o equilíbrio, ou seja, nem fique congelado por medo, nem dispare por ansiedade. Se você está procurando trabalho, esta carta é excelente para se mover, enviar, insistir, se mostrar, falar, bater em portas. As portas se abrem quando você se torna visível. Se você está empreendendo, ela diz que não pode continuar escondendo o seu projeto, porque o dinheiro quer movimento. E se você já está trabalhando, pode marcar uma viagem, uma reunião, uma mudança dinâmica, uma conversa importante que acelere algo a seu favor. Também pode ser que uma pessoa de energia forte apareça e o empurre a decidir. Alguém muito direto, muito ativo, que traz notícias ou uma proposta. Você verá se isso ressoa no lado profissional ou até em uma associação. Mas eu lhe digo isto: aqui vem uma faísca de ação, vem uma notícia forte, ou pelo menos um sinal claro de que você não pode continuar igual. Acaba o que é uma demora interna, porque o primeiro freio não estava fora, estava em você, estava naquele melhor não, se der errado, e se eu perder o pouco que já garanti. E o cavaleiro de paus tira você de lá. Agora, a terceira carta, 7 de taças. Veja que interessante, porque justamente quando aparece o movimento, aparece também a confusão. Então, sim, há opções, sim, há possibilidades, sim, algo se abre, mas nem tudo que brilha aqui convém. O 7 de taças é uma carta de muitas alternativas, muitas ideias, muitas promessas, muita imaginação e também de dispersão, de fumaça, de expectativas infladas. Então, em dinheiro, esta carta pede muitíssimo critério. Pode ser que de repente você tenha várias possibilidades diante de si, um negócio, dois caminhos profissionais, uma proposta que soa bem, outra que parece rápida, outra que lhe deixa mais entusiasmado. E aí o problema não é falta de opções, o problema é escolher bem, porque Áries, quando se entusiasma, pode querer ir atrás de tudo ao mesmo tempo. As cartas aqui lhe dizem que não, uma coisa de cada vez, uma decisão clara, um movimento com a cabeça. Também pode ser que haja promessas que não estão totalmente baseadas na realidade. Pessoas que lhe vendem uma ideia espetacular, mas quando você olha os números reais, não fecha. Ou projetos que lhe emocionam muito, mas que ainda não têm base. Eu lhe aconselho a revisar papéis, condições, prazos, letras miúdas, acordos, porcentagens, tudo. Porque o 7 de taças não é necessariamente ruim, mas sim, ele avisa que neste momento você pode estar vendo mais fantasia do que estrutura. Isto conecta perfeitamente com o enforcado do início. Veja, volto a lhe dizer, a pausa não era um castigo, era para que você não escolhesse a partir da urgência, era para que olhasse melhor. Porque agora aparecem opções, sim, mas você precisa de clareza para não se perder. Muito importante isto. Clareza, clareza, clareza. No amor, caso isso toque alguém, o 7 de taças pode falar de dúvidas, de várias energias ao redor, de alguém que não define ou de idealizar uma história. Mas na parte econômica, é sentido como um momento em que você precisa colocar os pés no chão. Não decidir apenas pela emoção, não comprar apenas por impulso, não se associar apenas por entusiasmo, não acreditar em todo mundo e não contar histórias para si mesmo também. Porque às vezes a própria pessoa se promete coisas que hoje não pode sustentar. Então, se unirmos as 3 cartas, a mensagem é claríssima. Você vem de se proteger, depois se ativa a força para avançar. Mas antes de escolher, você tem que limpar a confusão. Primeiro cuidar, depois se mover, logo discernir. Essa é a ordem, não o contrário. E se você fizer isso, Áries, eu sim vejo possibilidade de melhorar os rendimentos, de destravar algo profissional e de recuperar a segurança. Mas uma segurança real, não a de apertar por medo, mas a que nasce de decidir.
E você precisa voltar a confiar no seu impulso, sim, mas um impulso mais maduro, mais focado, mais inteligente. Porque o dinheiro não quer apenas velocidade, ele quer direção. Isso ainda está se abrindo. Vamos tirar mais cartas? Porque sinto que aqui já apareceu o tema central, mas falta ver como ele se acomoda de verdade e o que se quebra para que algo melhor possa entrar. Fique mais um momento, porque quando uma leitura insiste tanto em dinheiro e em decisões, normalmente há uma confirmação muito clara por trás. E eu sinto que essa confirmação vem agora. E aqui a primeira coisa que vejo é a torre. E olha, sim, aqui há uma queda de estrutura. Mas não tome isso como uma tragédia automática, porque às vezes a torre simplesmente mostra algo que já não podia mais ser sustentado. Um sistema, uma ideia, uma forma de trabalhar, uma expectativa, inclusive uma maneira de administrar o dinheiro que já não estava funcionando para você. Então, o que se rompe? Se rompe porque estava frouxo, porque estava mal estruturado, ou porque já tinha cumprido o seu ciclo. No lado econômico, isto pode ser forte, sim. Pode ser sentido como um gasto inesperado, mudança brusca, movimento profissional, saída de um lugar, notícias que o obrigam a se reorganizar. Mas, honestamente, eu sinto mais libertação do que perda, como se primeiro houvesse um susto e depois clareza. Primeiro impacto, depois ordem. Porque esta carta vem para tirar a falsa segurança, aquela segurança do 4 de ouros que o mantinha agarrado a algo por medo. A torre diz: você já não pode continuar igual. E diz isso claramente. Depois sai o sumo sacerdote e aqui aparece a necessidade de fazer as coisas bem, com estrutura, com orientação, com normas, com critério. Ou seja, depois do sacolejo não cabe improvisar, cabe organizar, cabe buscar assessoria, perguntar, revisar, formalizar, aprender com alguém que sabe mais ou voltar a uma disciplina que você tinha deixado de lado. Em relação ao dinheiro, esta carta é muito boa para estabelecer novas regras, orçamento, acordos claros, organização, inclusive para assuntos legais ou bancários bem conduzidos. Também pode falar de uma instituição, uma empresa séria, um contrato formal, um caminho mais estável que aparece depois do caos. E eu gosto porque confirma que nem tudo vai ficar em movimento desordenado. Não, aqui é uma reconstrução com base, como quem diz, sim, algo caiu, mas agora você vai fazer melhor, mais consciente, mais maduro, mais firme. E depois sai a Imperatriz. Impressionante. Porque esta carta sim fala de crescimento, abundância, fertilidade de ideias, expansão material. Então, o que começou como pausa, depois como impulso, depois como confusão e sacudida, termina mostrando o potencial real de prosperidade. A imperatriz não corre, não persegue, não se desespera, ela atrai porque está no seu valor. E isto para você é fundamental. O dinheiro melhora quando você reconhece o quanto vale e deixa de negociar a partir da necessidade. Pode ser um aumento de rendimentos, pode ser que um projeto comece a dar frutos, pode ser que você encontre uma maneira mais confortável e mais fértil de produzir. Inclusive, para alguns pode haver a ajuda de uma energia feminina importante ou uma etapa de muita criatividade que se converte em dinheiro, mas o mais importante é isto: sim, a abundância para você, sim, as portas se abrem, sim, o sol volta a brilhar na parte material. Mas depois de soltar uma estrutura velha e se comprometer com uma forma mais sábia de gerir seus recursos. Bom, Ares, vamos ver o que lhe deixam ver como conselho final. Veja, há uma última mensagem aqui, muito simples, mas muito importante para você, e eu sinto que chega exatamente quando você precisava voltar a confiar. Sai para você o arco-íris? Impressionante! Esta carta fala de alívio depois da tempestade, de algo que se acomoda primeiro no invisível e depois se nota em sua vida real. Pode ser que em momentos difíceis você sentisse que a fé estava se apagando, mas não era ausência, era processo. Há uma bênção sobre o seu caminho, sobre o que você já conhece e também sobre o novo que está por vir. Por isso, mova-se, Ares, mova-se com confiança, continue participando da sua vida. Eu adoro sua leitura. Todas as bênçãos para você hoje e sempre.